Graça e paz. Muito bom a gente poder louvar e engrandecer ao nome de Cristo Jesus, mas também pararmos neste momento, acalmarmos o nosso coração para refletirmos na sua palavra. E quero começar essa reflexão trazendo à tona algumas perguntas. E a primeira delas é: em uma noite tão quente como hoje, o que lhe conduziu a sair de casa? A não ficar ali no ar-condicionado, ou alguns às vezes vão para o sítio, outros vão para um resort e estão ali num contexto de piscina. O que lhe conduziu a sair de casa, do clube, do resort, e vir para cá, para esta casa de adoração? Pense aí. O que você espera também encontrar aqui? Qual foi a sua expectativa? O que você espera encontrar aqui? Por que você veio? É uma reunião de amigos? Opa, vou lá, vou encontrar fulano. Depois a gente marca algo para comer pós-culto? Ou você veio realmente com o coração contrito, quebrantado, querendo acalmar seu coração e ouvir o que o Espírito Santo tem para lhe falar nesta noite e nesta oportunidade? E por fim, por que você serve, coloca os seus dons à disposição de Jesus? Pense aí, quem sabe a escolha pela qual você faz é porque você tem um coração grato a Deus. Você tem muita gratidão a Deus e fala: poxa, Ele me salvou, o seu sangue foi derramado na cruz por mim, e eu quero usar a minha vida como um vaso de honra para glorificá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo por meio das minhas atitudes, das minhas ações. Ou quem sabe, você apenas serve como uma forma de amenizar o sentimento de culpa por coisas passadas, por coisas que talvez você fez e que não agradou a Deus. Quem sabe essa é a razão pela qual você às vezes serve, está fazendo o que faz para o Senhor, mas com a motivação, o entendimento, a razão errada. Bem, fato é que por trás de todas essas perguntas, nós precisamos dar algumas respostas. E ao dar a resposta, a gente precisa fazer escolhas, nos posicionar. A gente tem que dizer: não, é por causa disso. A gente tem que fazer alguma escolha. Precisamos nos posicionar. E isso a gente faz todos os dias. Quer no automático ou não, quer de forma planejada, organizada ou não, todos os dias a gente faz. A ciência já revelou que um adulto toma aproximadamente 35 mil pequenas decisões por dia. Isso vai desde a hora do acordar: saio agora ou não saio da cama, mais 5 minutos. Tenho que escovar os dentes. Será que eu tomo café? Não, opa, estou atrasado. Todos os dias nós tomamos pequenas decisões. Aproximadamente, na vida adulta, 35 mil delas por dia. E às vezes a gente nem repara, nem percebe, porque já é algo automático. Mas também é bem verdade que há outras que são marcantes. Por exemplo, será que eu entro nessa faculdade? Será que eu peço demissão e vou para aquele outro lugar? Vai dizer que isso aí não é marcante? Será que eu peço em noivado a fulano, ao fulano? Será que eu caso, não caso? Todos os dias, pessoas precisam tomar decisões importantes que vai mudar o rumo da sua história. E uma delas é crer em Cristo Jesus. Uma delas é viver uma vida de comunhão, de intimidade com o Espírito Santo. Ou não. Pode ser apenas mais uma ação automática vir ao culto, sem algo que vem de dentro, sem algo que realmente eu estou aqui pela motivação e a razão correta. Fato é que todos os dias isso acontece. Hoje eu quero lhe convidar a refletir comigo acerca de dois personagens da palavra de Deus, um casal. E eu já os convido a abrirem as suas Bíblias em Gênesis capítulo 12, e na sequência a gente vai fazer as leituras. A gente vai meditar sobre as escolhas de Abraão e Sara. E hoje eu quero lhe desafiar a realmente tomar escolhas assertivas.
Que você e eu possamos aprender com aquilo que estes personagens, aquilo que Abraão e Sara deixaram de bom exemplo, mas também nós possamos olhar para aquilo que eles fizeram que transgrediu a lei moral de Deus, aquilo que eles fizeram que não agradou ao nosso Pai, e também tirar lições, aplicações para a nossa vida, para saber como lutar contra aquilo que não é correto, não é justo, não é agradável aos olhos de Deus. Então, quero lhe convidar a orar mais uma vez e pedirmos que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Senhor Jesus, rogamos a Ti que o Senhor encontre liberdade neste auditório, liberdade ao coração de cada um daqueles que nos assiste, para que a Tua palavra, ó Deus, possa tocar corações e o Teu Espírito Santo possa nos mostrar aquilo que está legal, mas também aquilo que está fora de ordem em nossa vida. E possamos, à luz das Sagradas Escrituras, tomar, ó Deus, decisões, tomar a melhor escolha, que é Te servir, que é Te honrar, que é buscar e engrandecer o Seu nome. Que o Senhor, ó Deus, se faça presente e ministre, toque, fale a cada coração. É o que eu peço, orando e clamando, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Você já abriu aí Gênesis 12, na sequência a gente vai fazer a leitura. Abraão, ele é para mim um dos nomes mais imponentes da palavra de Deus, né? Se a gente for olhar os registros do seu nome, há uma infinitude de passagens, tanto no Antigo quanto no Novo. E é interessante observar que apenas no Novo há 73 registros do seu nome, fora tantas e tantas outras passagens no Antigo. Mas o que me chama a atenção é a gente olhar para um daqueles homens que foi nossa referência, que é Paulo. E eu tenho Jesus em primeiro, Paulo em segundo, na minha concepção. A gente olhar para Paulo e Paulo dizer: olha, vocês devem andar segundo as pisaduras do nosso pai da fé, o pai Abraão. Ou seja, para aquele que foi o grande missionário ali no Novo Testamento, plantando igrejas, anunciando as boas novas da salvação, ele tinha o pai Abraão, ele tinha ele como referência de homem de fé, homem que foi conhecido como amigo de Deus. Então a gente vai olhar na palavra de Deus uma infinitude de passagens que fala acerca do seu nome. Ao olharmos o contexto específico dele, Abraão, quando foi chamado, ele se encontrara em uma cidade, Ur dos Caldeus, uma cidade localizada na Mesopotâmia. Essa cidade, ela era uma das maiores cidades do mundo antigo. Ela possuía aproximadamente 25 mil pessoas dentro da cidade, das fortificações da cidade, mas 200 mil pessoas na periferia, ao derredor da cidade. Ali, nessa cidade politeísta, ali nessa cidade, todos eram idólatras, todos criam em muitos deuses. Aquela cidade tinha a lua como o seu Deus. Ali, Abraão cresceu, ali ele desenvolveu a sua fé idólatra, juntamente com a família do seu pai e tantos outros. Ali, nesse contexto, Deus vai lá e chama Abraão e Sara. Bem, por que eu gosto deles? Porque a gente vê pessoas como a gente, pessoas que têm um bom coração, que quer agradar a Deus, mas pessoas que também caem, pessoas que também desobedecem, vez aqui, vez ali, e precisam ser exortados, corrigidos por Deus. Precisam entender que as decisões que fizeram, em dado momento, não culminou em glórias a Deus. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você essa noite, e a gente vê na palavra de Deus, foi algo simplesmente lindo da parte de Abraão. E está ali em Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 1 ao versículo 3, se você acompanhar comigo ali, Gênesis 12, versículo 1 ao versículo 3, vai dizer o seguinte: Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tomarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Até aqui. Saia da terra dos seus parentes e da casa de seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Bem,
Deixa eu fazer uma consulta rápida aqui. Fique bem à vontade para levantar a mão ou não. Quem aqui gosta de viajar? Levanta a mão aí. Quem aqui gosta de viajar? Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Mas a grande maioria do auditório gosta. Agora, vamos falar bem a real. Você sairia de casa sem saber o seu destino? Você sairia de casa sem saber para onde você iria passar as férias, a exemplo? Você sairia de casa sem saber se os seus recursos seriam suficientes para passar aquela estadia? Pense aí. Ou, vamos olhar para o destino. Vamos olhar para o destino. Todas as vezes que a gente vai fazer uma viagem, o que a gente pensa? Destino. Cancún. O que vem à sua cabeça quando pensa em Cancún? Pode falar. Praia, sol. Faz sentido levar roupa de inverno para lá? Não faz, né? Agora, se você fosse para Bariloche, se fosse para neve, você iria levar um biquíni? Não, né? Então, onde eu quero chegar com isso? Simplesmente, eu e vocês temos uma característica. Nós não tomamos decisão alguma, nós não damos um passo sequer, sem saber para onde estamos indo. Sem saber para onde estamos indo. Essa é a realidade, talvez, de 99% das pessoas. Mas tem 1% ali que é os aventureiros, né? E quem sabe o seu caso é de aventura. Quem sabe você é da turma que realmente diz: pastor, o que eu gosto é entrar no carro e seguir sem destino algum. Aonde eu parar, eu parei e está tudo certo. Maravilha, eu conheci pessoas assim. Eu não conseguiria. Eu, para ir a Dourados, eu já fico pensando no dia que eu vou parar para comer. Que horas que eu vou parar? É tudo cronometrado, bem sistemático. Sou até meio chato às vezes com isso. Mas é a minha forma. E a forma, eu acredito, da grande maioria. Querer saber para onde está indo, aonde que vai parar, aonde vai almoçar, aonde que vai dormir. Vai fazer frio, vai chover, vai fazer calor. Não é mesmo? Mas aqui a gente vê Deus chamando este homem. E esse homem simplesmente, sem garantia alguma, sem saber para onde ele estava indo, ele disse: sim, senhor. Sim, senhor. E ele se movimenta, passa a se movimentar. Como eu falei antes, quem sabe você é da turma do 1% dos aventureiros e diga: eu iria tranquilamente, pastor, tal qual Abraão, eu iria para onde Deus mandou sair, eu iria. Quem sabe você é aventureiro, diferente de mim. Mas o que me chama a atenção aqui é que uma coisa é a gente se aventurar hoje com um carro confortável, com um ar-condicionado trincando no geladinho. Vai dizer que não é bom? A outra coisa é fazer uma caravana com animais, com a família, no deserto, no sol. É diferente. Vai dizer que você queria ficar caminhando sem saber para onde estava indo, no sol, no deserto, com todo mundo? Acredito que não, né? Acredito que ninguém. Então, o pior disso, não bastava somente fazer a viagem. Todos os dias tinham que parar, acampar, montar a tenda, fazer fogueira, fazer uma refeição. E no dia seguinte, ao acordar, desmontar tudo e ir adiante. Talvez você é da turma que gosta dessas coisas. Quem sabe você é da turma do pastor Jardel que gosta de se mudar. A cada 6 meses está fazendo mala, indo adiante. Quem sabe, se você quer saber como que funciona isso, fale com ele. A cada 6 meses é uma moradia. Bem, mas brincadeiras à parte, a maioria de nós não é assim. A maioria de nós quer o conforto. Eu, Vinícius, se eu tivesse ali, talvez a minha resposta humana e carnal na primeira chamada de Deus ali, eu diria: não, Deus, de jeito nenhum, é muito arriscado. Deserto à noite, animais inóspitos, não sei nem para onde é que eu vou. Vai que Ur dos Caldeus, aqui uma das melhores cidades do mundo para se morar, vai que lá onde é que o Senhor vai me levar, é terrível. Minha resposta humana, carnal. Mas ao contrário de mim, Abraão respondeu com sinceridade de coração. Simplesmente ele obedeceu. E cá entre nós, quem sabe você, assim como eu, responderia: não. Que garantias eu tenho? Que lá vai ser melhor do que aqui. Mas a gente tem um bom exemplo. O exemplo de Abraão. O exemplo de um homem que obedeceu, que creu
que creu que a vontade do Senhor era melhor que a dele, que simplesmente saiu da sua terra e foi rumo ao lugar que Deus o enviara. Bem, é coragem, mas a gente vê ali no pano de fundo uma coisa, que é a obediência. A obediência. E a obediência, ela vai provar o caráter do homem, mas a obediência também prova o caráter do cristão. A obediência prova a minha fé e prova a sua fé todos os dias, em todos os lugares. Do mercado, quando a gente recebe o troco e diz, pô, isso aqui não me pertence. Até mesmo em alguns lugares, quando às vezes o teor da conversa foge do controle, a gente diz, não, isso aqui não é para mim. Eu tenho que obedecer a Deus, porque essa palavra, isso aqui não está glorificando a Deus, e eu estou dando um mau testemunho. Então, Abraão simplesmente ele obedeceu. Agostinho, certa vez, disse o seguinte: se você crê somente no que gosta do Evangelho, e rejeita o que não gosta, não é do Evangelho que você crê, mas sim de si mesmo. Ou seja, em outras palavras, se você só obedece do Evangelho aquilo que é bom e agradável aos seus olhos, é muito confortável ser cristão. Mas difícil é ser cristão quando a gente precisa obedecer aquelas palavras que nos confrontam, aquelas palavras que olham lá dentro da alma e dizem assim, ó, você está em pecado, isso aqui não é agradável ao Senhor e você precisa se arrepender. Aí muitos cristãos às vezes já começam a recuar, porque não quer que o Espírito o confronte, quer viver uma fé do oba-oba. Bem, eu e vocês precisamos crer e obedecer a Deus em todas as circunstâncias. Por que eu digo isso? Porque temos um bom exemplo, Abraão. E a gente tem que lutar contra a nossa carne pecaminosa e caída todos os dias. Porque a vontade de Deus, ela é infinitamente melhor do que a minha e a sua. Abraão não tinha garantia alguma, mas a única garantia dele era que Deus estaria com ele, e isso é mais do que o suficiente. Então, Abraão, ele fez simplesmente aquilo que estava ao seu alcance, do impossível possível, para obedecer e agradar a Deus. E a questão, a indagação que eu deixo aqui para nós refletirmos neste momento é, se eu e vocês, nas pequenas ações cotidianas, a gente viu 35 mil escolhas agora há pouco, se nas decisões do dia a dia, as nossas decisões, elas têm agradado a Deus, ou essas decisões, elas testemunham algo que não é louvável ao Senhor. Por exemplo, se o Espírito Santo toca o seu coração e diz o seguinte, meu amigo, minha amiga, acaba essa relação, porque esse namoro não está me agradando. Deus fala a você, olha, esse teu namoro não é saudável, não está me agradando. O que você faria? Ficaria do lado da carne? Não, mas e aí será? O que vai acontecer se eu não conseguir mais ninguém? Ou você simplesmente tomaria a decisão, realmente, eu entendi que esse namoro não está sendo agradável ao Senhor, e eu preciso romper e acabar. Eu vou dizer assim, olha, eu conheci uma pessoa que a menina e o menino chegaram na igreja, já namorando, aquele namoro de quem não conhece a Cristo, aceitaram a Jesus. Eu me lembro direitinho o dia em Santa Maria, que eles me procuraram e eles falaram, Vini, eu gosto dela, ela gosta de mim, mas a partir de hoje a gente está rompendo, porque a gente sabe que juntos a gente não vai dar bom testemunho. E aquilo me chamou muita atenção. Eles obedeceram a Deus, mesmo que o coração deles falasse que eles tinham que permanecer juntos, mas eles decidiram obedecer para não dar mau testemunho. Hoje, esse jovem, ele está no seminário, tem servido ao Senhor, tem dado um baita exemplo à frente da juventude no Rio Grande do Sul. Mas um dia ele tomou uma decisão, ele precisou romper com aquilo que não agradava a Deus. Se Deus também falasse para você o seguinte, olha, eu quero que você me obedeça. Sabe, aquela venda não é para você mentir, é para você falar a verdade.
Sabe aquilo que você pretende fazer? Não é para dar aquele atalho, é para fazer dessa forma. Esses dias eu troquei o carro e me dava até vergonha de quando eu chegava nos lugares e falava: olha, eu tenho esse carro. E aí eu começava a dar a ficha da SAMU do carro. O ar-condicionado não funciona, isso aqui está ruim, isso aqui está ruim, isso aqui está ruim. Parecia o carro dos Flintstones, né? Tipo, estava tudo ruim no carro. Mas pegou a FIP, desconsiderou tudo aquilo que estava ruim para consertar e fez o valor correto, justo. Então, onde eu chego com isso? Se Deus fala para você obedecer, ali o cara está olhando o teu carro e você fala assim: ah, não, ainda bem que ele não viu, né? Vai que 2.000 que eu ia perder aqui. É correto? Então, onde eu chego com isso? Se Deus fala para você obedecer, abandonando às vezes alguma adicção, o Espírito Santo já falou: olha, isso que você tem feito, ou isso que você faz, não é agradável. E Deus fala: para com isso. Quem vence é a carne, ou quem vence é a obediência ao Espírito? Você estaria pronto para renunciar à sua vida e obedecer à vontade de Deus, mesmo sem garantias? Bem, Abraão fez sem garantia alguma, porque ele entendeu que Deus era suficiente. Segunda coisa que me chama a atenção aqui, e a gente vê ali em Gênesis 11, versículo 26. Gênesis 11, versículo 26, você vai ver o seguinte: aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Harã. Segunda coisa que Abraão me chama a atenção é que a decisão de adorar a Deus, a devoção a Deus, seguir os passos de Deus, cultuar a Deus, é uma decisão pessoal. Ela é urgente e ela é intransferível. Ela é sua, a escolha é sua, não é de mais ninguém. Ela é para agora, porque amanhã você pode não estar mais aqui e ter condições de tomar decisão. Amanhã pode ser tarde demais para muitos, seja pela morte ou pela volta iminente de Cristo Jesus. Então, a segunda coisa que me chama a atenção é que aos 70 anos Terá havia gerado Abraão, Naor e Harã. E no livro de Josué 24, 2 vai falar: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Essa é uma triste realidade. Terá era idólatra. Ele vivia numa cidade idólatra. E consequentemente Abraão e toda os seus amigos, família, eram idólatras. A idolatria, meu irmão e minha irmã, é algo sério. Ela implica em cultuar ou em adorar a um objeto ou algo no campo imaginário. Ela implica em render culto, adoração, louvor a qualquer coisa que não seja a Deus. E aí, eu e vocês às vezes temos aquele velho problema: eu não sou idólatra porque eu não cultuo imagem. Ok, talvez seja a forma mais conhecida, mas quantos idolatram filhos? Quantos idolatram maridos, esposas? Quantos idolatram a conta bancária, o estilo de vida? Quantos idolatram o corpo? Quantos idolatram uma infinitude de coisas, da namorada ao clube de futebol? É bem verdade que ainda hoje, diabo, na sua astúcia, ele ludibria e engana muitos dos filhos de Deus. E ele tem vencido. Tem vencido. É aquela idolatria lá no íntimo do solteiro. Fulano começou a namorar, fulano se arranjou, só eu que ainda não. E daqui a pouco está naquela idolatria da solitude. O outro idolatra, não tem mais tempo para Deus, porque agora começou o relacionamento, começou o namoro. O outro casou, agora só vive para casamento. O outro teve filho, só vive por filho. O outro é só para os estudos, só para o cuidado do corpo. A gente é campeão
em fazer coisas simples da vida, que são boas, torná-los em ídolos. E a gente faz isso vez aqui e vez ali. Mas uma das piores coisas que eu tenho percebido como pastor é quando a idolatria vem por parte dos pais. Os pais criam pequenos idólatras. Quer ver um exemplo? A agenda das crianças, dos juniores, é uma coisa insana hoje em dia. Cara, nem médico tem uma agenda tão lotada quanto a das crianças. É impressionante. As crianças fazem 50 atividades no dia. Mas qual é a atividade que ela é negligenciada pelos pais? Qual que é? As atividades de cunho espiritual. É o culto doméstico, é a leitura bíblica, é a oração do lar, é alguma atividade que acontece no contexto da igreja. Tudo isso é deixado de lado. Pequeno grupo? Não. Importante é fazer isso. Ah, escola bíblica? Não. Eles estão cansados, pastor. É domingo de manhã. E eles já estudam a semana inteira. Só que as crianças crescem, se tornam adolescentes, perdem a vontade de estar na igreja, porque quando criança tem um contexto dos amiguinhos, mas depois na adolescência já não querem mais, não tem mais tanto prazer assim. E quando jovens, então menos ainda. E aí os pais veem: a igreja não é boa para os meus filhos, a igreja falhou. Não, a igreja nunca falhou. A gente é uma apoiadora da família, mas a responsabilidade é dos pais. O problema é que as crianças aprenderam a criar ídolos dentro de casa. Tudo é mais importante do que uma atividade espiritual. Tudo. É o futebol, é o lazer, é o resort, sei lá, qualquer outra coisa. É mais importante do que estar com os irmãos da fé. É só um cultinho kids. Mas mais tarde vai estar implorando, porque o filho não quer mais saber de Deus. Criaram ídolos, querendo dar tudo que nunca tiveram aos filhos, mas um dia a conta chega. E quando a conta chega, o filho apostata a fé, o filho não quer mais vir para a igreja, o filho está rebelde, pastor, meu filho isso, pastor, meu filho aquilo. Mas aí é tarde. Porque o ídolo já conseguiu o que ele queria, ele já puxou a corda, e quando ele puxa a corda, a dívida é grande. Então, infelizmente, a gente vê hoje muitos filhos que não querem saber de Deus, porque pais criaram pequenos ídolos, e lá à frente, um dia a conta chegou. Um ídolo é tudo aquilo que obtém lealdade, honra, que seria exclusivamente de Deus. Mas é só o jogo do futebol, é só uma piscina e tudo mais. Novamente, a gente tem a arte de fazer coisas boas se transformar em coisas ruins. A segunda coisa que eu aprendo com Abraão, portanto, é que ele me ensina a ter coragem para romper. Coragem para romper aquilo que é necessário. Tradições familiares, ritos familiares, culturas familiares. Aquilo que a gente recebeu por herança de idólatra. Ele me ensina a romper. Ele simplesmente rompe com aquilo que ele recebeu dos seus pais. No efeito dominó, ele colocou a mão e parou de seguir a idolatria dos seus pais. Eu precisei me levantar um dia e dizer: olha, até aqui até aqui eu ia em tal lugar, que no caso da minha mãe era centro espírita kardecista. Até aqui. A partir de hoje, não é isso que eu quero para minha família. A partir de hoje eu vou construir uma nova história. Eu precisei um dia me posicionar. Quem sabe você precisa tomar essa escolha e se posicionar. Bem, pela fé, Abraão serviu de uma ponte de uma geração incrédula para uma geração fiel e temente a Deus. Não importa quem seus pais tenham adorado, não importa aquilo tudo que tem por tradição familiar, às vezes a gente precisa romper com alguns hábitos para que o nome de Cristo seja glorificado.
Por exemplo, eu sei que muitas famílias se reúnem no sábado, ou se reúnem no domingo, e é uma maravilha isso, é uma maravilha. O problema não está nisso. Glória a Deus ter a família perto e poder fazer isso. Queria eu também ter esse privilégio. Mas o problema é quando assim, eu não vou nos jovens, eu não vou nos adolescentes, eu não vou na tarde kids, eu não vou numa escola bíblica, porque é o nosso momento. Espera aí, tem que ter um momento? Com certeza. Agora esse é o único momento? Esse é o único momento onde seu filho pode estar buscando uma atividade espiritual para crescer, tomar subsídio para um dia tomar decisões corretas? Porque, vamos falar bem a real, aqui a gente ouve a palavra, que benção que é uma palavra bíblica, confrontadora, mas é na escola bíblica que a gente acaba muitas das vezes, ali no CFM, né, que é a nossa escola bíblica, é ali que você vai sanar suas dúvidas. É ali que você vai levantar a mão, professor, não entendi nada disso, me tira a dúvida. É ali. É ali que você vai crescer e aprofundar raízes. É num pequeno grupo, é na tarde kids, é no reset, que vai aprofundar a comunhão, que vai criar vínculos para que se amanhã ou depois estiver passando por um dia mal, no namoro, no casamento, no noivado, no trabalho, seja onde for, você ter amigos tementes ao Senhor para lhe orientar de forma correta. É importante essa comunhão. Caso contrário, a gente vai buscar conselhos em pessoas que não têm os mesmos valores e princípios. E daqui a pouco as coisas só tendem a piorar. Então, com Abraão eu aprendi que a gente tem condições de influenciar positivamente as próximas gerações. Ou negativamente, quando não tomamos escolhas. Quando a gente ouve calado, quando a gente fica ali, não, eu já vou no domingo, está tudo certo. Aprendi que a gente precisa romper, muitas das vezes, com algumas tradições ou heranças religiosas. De repente, hoje, o Senhor está lhe convidando a tomar essa escolha. E dizer, chega, basta. Eu preciso me posicionar. Isso não é bom. Isso aqui não é mais aceitável. E há muito tempo o Senhor já vinha me incomodando. E eu preciso tomar uma atitude. Por fim, a terceira característica que eu aprendo com esses personagens, Abraão e Sara, está em Gênesis 12, versículo 11 e 13, aonde Abraão, que estava temendo a beleza de sua esposa, atraísse aos egípcios, ele simplesmente com medo que o matassem, ele acaba por mentir, dizendo, é minha irmã. Mais adiante, Gênesis 20, a gente vê ele dando ela por casamento, como sendo a sua irmã, ao rei Abimeleque. Primeiro grande erro deles aqui. O segundo grande erro, Sara, estéril, aos 70 anos, com aquela inquietação, poxa, Deus está tardando, né? Deus não está cumprindo aquilo que Ele falar, olha, vocês vão ser pais de multidões. Deus está tardando. Aos 70 anos, ela decide dar uma ajudinha para Deus. E vai dizer que eu e vocês, às vezes, não queremos fazer a mesma coisa. Às vezes, a gente quer dar uma ajudinha para Deus. Deus está muito lento. Eu sou rápido. Vai dizer que, às vezes, a gente não entra em furada por causa das ajudinhas que a gente quer dar para Deus. Porque a gente não quer respeitar o tempo do Senhor. Sara, simplesmente, querendo dar essa ajudinha, envia Agar para deitar com seu marido e tem um filho chamado Ismael. Até hoje a gente vê as consequências da guerra de Israel com todos os descendentes de Ismael. Bem, ambos tomaram decisões erradas. E a lição que eu extraio aqui é que nós não devemos fechar os olhos para os comportamentos inadequados da nossa família, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos. Às vezes a gente está vendo que a pessoa está indo pelo caminho errado, mas a gente não quer chamar a atenção, porque eu sou mulher submissa, não posso, porque ele é o líder da casa, não posso.
Eu digo isso porque eu ouvi isso de uma irmã em Cristo certa vez, que o marido estava roubando, até o dia que foi descoberto. E aí as empresas fecharam e tudo mais. A vergonha familiar foi gigantesca. Mas ela, ciente do que ele fazia, como mulher submissa, e ela distorceu completamente, né? Isso. Ela simplesmente não foi uma mulher de Deus. Não foi uma mulher sábia. E deixou ele ir levando, até que as consequências vieram. Então, aqui a gente vê um casal, duas pessoas tomando decisões desfavoráveis. E a lição que eu extraio é essa: eu e vocês não podemos fechar os olhos. É bem verdade que não existem casais perfeitos. Se o amigo de Deus e a mãe das nações chegaram nesse ponto, não existe casal perfeito, já cai por terra isso, né? Mas a gente precisa abrir os olhos e saber que dentro dessa parceria conjugal, nós não podemos compactuar com ideias e atitudes erradas que às vezes os nossos cônjuges nos impõem. Sara poderia muito bem ter se levantado, mesmo numa condição patriarcal, e ter dito: olha, eu não concordo com isso, porque a mentira já não era algo bem recebido por eles. Ela poderia ter dito: eu não concordo. Se for para nós morrer, nós iremos morrer. Mas ela também se permitiu entrar na onda. Quem sabe, assim como Abraão e Sara, que na primeira onda do chamado de Deus responderam positivamente, creu sem garantia, você foi adiante e crendo no Senhor. Quem sabe, assim como eles, que depois que passou esse primeiro bloco, você se acomodou e as coisas não aconteceram no seu tempo, e daqui a pouco você começou a retroceder na fé e quis começar a dar ajudinhas para Deus e só viu a vida se esculhambar. Quem sabe hoje é o dia de você, diante do Senhor, reconhecer o seu pecado e dizer: olha, Senhor, eu pequei contra o Senhor, porque eu sei que aquela vez não era para eu ter tomado essa atitude, não era para eu ter mudado de emprego, não era para eu ter aceitado essa proposta, não era para eu ter acabado, ou não era para eu ter continuado essa relação. Quem sabe hoje é o seu dia de reconhecer diante do Senhor a sua pecaminosidade. Bem, concluindo, uma escolha errada pode influenciar gerações. Uma escolha errada pode influenciar gerações. Se você não for um crente fervoroso, os seus netos, os seus bisnetos, poderão, quem sabe, nunca querer saber de Cristo Jesus. Se você não for um exemplo de pai, de homem, de mãe, de mulher, quem sabe os seus filhos um dia vão olhar para você lá na frente e dizer: olha, eu nunca tive o exemplo dentro de casa. Para piorar, quem sabe você poderá ser o bode expiatório para os erros deles. Para os erros deles. E eu digo isso porque por muitos anos eu colocava a culpa dos meus erros nas costas do meu pai, pelas coisas que eu via ele fazer. Mas no fundo, quem era o pecador miserável que estava pecando contra Deus era eu. Ele poderia não ter me deixado exemplo nenhum, mas as decisões eram minhas. Então, hoje muitos filhos não querem mais saber de Deus, porque viram ídolos em casa. Vai passar o jogo do futebol, não vamos na igreja. Hoje é dia de olhar, para não dizer os times, né? Vou falar o meu, Grêmio. Mas vamos falar num contexto de Naviraí. Hoje é dia de olhar o Palmeiras, o São Paulo. Hoje é dia de olhar o Flamengo, o Corinthians. Vai dizer que muitas famílias não fazem isso. Não trocam um momento com Deus por um time de futebol. Vai dizer que muitas famílias não trocam: eu não posso ir na casa de Deus porque eu estou estudando. Gente, essa semana eu e o Aurélio e o Carlos Eduardo começamos a caminhar. No segundo dia eu falei para ele: Aurélio, amanhã eu já não posso, 4h30 eu tenho que estar de pé, 5 eu tenho que estar estudando. Por quê? Ou eu fazia às 5 da manhã os estudos do mestrado, ou eu não daria conta.
Mas quantas pessoas deixam para estudar no horário do culto? Será que só tinha esse horário? Ou será que isso aqui não é importante? Está na comunhão com os irmãos, está adorando a Deus e engrandecendo o seu nome. Muitas famílias às vezes se perdem, filhos se perdem, porque os pais deram um mau exemplo durante toda a sua vida. E aqui eu deixo a pergunta para você, pai, mãe. Hoje é dia de você fazer uma escolha. Qual é o legado espiritual que você quer deixar para sua casa? De um pai, de uma mãe fervorosos, temente ao Senhor, que os filhos, ao acordar, viam vocês orando, lendo a palavra. Ou quem sabe, aquele pai e mãe que, se não houver mais nada, nenhum convite, quem sabe eu ainda poderei ir à igreja, mas lá é pouco quente, né? É desconfortável. Quem sabe esse é o exemplo que você quer deixar à próxima geração. Concluo dizendo: devemos, mesmo quando as circunstâncias forem desfavoráveis, confiar em Deus. Mesmo que você não tenha garantia nenhuma, confie. A vontade de Deus é melhor que a sua. Tenha convicção disso. Segundo, não somos responsáveis pelos nossos antepassados, mas podemos ser responsáveis pelo futuro espiritual da nossa família. Quem sabe hoje é o dia de você tomar essa escolha e dizer: olha, a partir de hoje eu não brinco mais de crente. A partir de hoje eu vou ser um homem consagrado a Deus, uma mulher consagrada a Deus. A partir de hoje eu não serei mais um crente morno, que vez aqui e ali irei à igreja. A partir de hoje eu serei um crente fervoroso. E por fim, sempre que você vê algo que não vai bem na sua esposa, no seu filho, no seu marido, tenha a atitude de sentar e conversar. Converse antes de reclamar. Converse antes de reclamar. É mais fácil conversar com a pessoa e dizer: olha, essa tua atitude não está glorificando a Deus. Isso que você está fazendo não está de acordo com aquilo que nós cremos. Do que depois passar vergonha e daqui a pouco a família se separar. Eu, Vinícius, só posso fazer uma coisa. Eu, Vinícius, só posso lhe instruir. Eu só posso ser um instrumento de Deus para proclamar as boas novas. Mas eu não posso tomar decisão alguma no seu lugar. A escolha, ela é sua. E hoje, Deus lhe trouxe aqui justamente para tomar uma escolha. O que você vai fazer depois de tudo isso que você recebeu da parte do Senhor? Como a sua vida vai seguir daqui para frente? Eu fico com o coração calmo, porque eu sei que eu cumpri a minha parte neste processo. Mas a outra parte precisa de você, da sua atitude, da sua ação. Se você vai seguir os caminhos do Senhor com zelo, integridade, eu não sei. Mas o que eu sei é que um dia eu tomei uma decisão. E como eu falei, eu rompi o efeito dominó. Disse que aquilo eu não queria mais para minha família, para minha vida. E decidi seguir ao Senhor, tal qual Josué. Josué capítulo 24, versículo 15 diz: se porém não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos ídolos que foram criados, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu tomei essa decisão, eu fiz a minha escolha, eu creio que eu tomei a melhor escolha. Agora, eu não posso tomar por você. Enquanto a gente canta essa canção, converse com o Senhor e tome a melhor escolha, se possível, de sair daqui realmente dizendo: eu quero viver Jesus, eu quero proclamar Jesus, eu quero que a minha casa seja uma pequena igreja onde Cristo Jesus vai ser engrandecido todos os dias. Quem sabe hoje é o dia de você romper com os ídolos que foram criados.